Boa noite, meus amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Esse pequeno grande livro, O Pequeno Príncipe, tem emocionado gerações e gerações. E há um momento muito interessante em que o pequeno príncipe vai se despedir da raposa. E ele então se dirige a ela para dizer adeus, e ela diz assim a ele: não, antes de você despedir-me, volta e vai ver as rosas. Você vai fazer uma grande descoberta. Depois então você volta aqui e me diz o adeus. O príncipezinho então atende a orientação da raposa e vai até as rosas. E ele começa a observar. As rosas realmente são muito belas, mas não igual à rosa que ele tem. Então ele começa a dizer: vocês são belas, mas a minha rosa é ainda mais bela. Vocês têm perfume, mas a minha rosa tem mais e mais perfume. Vocês não cativaram ninguém, ninguém as cativou. E a minha rosa, eu cuidei dela e cuido. Eu acompanho o crescimento, a floração. A minha rosa é realmente a minha rosa. E depois dele constatar a beleza da rosa que ele cuida, que ele se envolve, ele volta para dizer adeus à raposa. E ela então diz a ele: eu te disse que te diria um grande segredo. Então, eu vou te dizer o meu grande segredo. E aí ela diz para ele: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Veja que frase brilhante. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A luz é o elemento mais veloz do universo. Ela corre a 300 mil quilômetros por segundo. Se nós considerarmos a distância do Sol e da Terra, os raios solares vão demorar 8 minutos para chegar ao planeta. Se nós então observarmos um lindo pôr do sol, na verdade, nós não estamos vendo o sol como ele é agora. Nós estamos vendo o sol há 8 minutos atrás. Mas vejamos uma distância maior. O sistema binário Eta Carinae, ele está a 7.500 anos-luz da Terra. Então, o brilho dessas estrelas demora 7.500 anos para chegar até nós. Se essas estrelas se desintegrarem e transformarem-se em pó, nós vamos demorar 7.500 anos para saber que elas se destruíram, que elas não existem mais. Então, na verdade, nós estaremos vendo uma luz de estrelas que não existem mais. Então, nós estaremos enxergando algo que não existe. O essencial é invisível aos olhos. E Jesus nos ensinou isso também. Jesus usou os olhos, a visão, para ensinar muita coisa para nós. Ele começa dizendo: tem olhos, mas não veem. Jesus se reporta aqui aos indivíduos que têm olhos, mas não veem. E ele está se referindo não àqueles que não podem ver, no caso, os cegos, mas ele está dizendo daqueles que não querem ver. Embora tendo olhos, não conseguem enxergar a realidade espiritual à sua volta. Permanecem cegos para as realidades da vida. Jesus ainda diz: vedes o cisco no olho do próximo e não notas a trave
em teus olhos. Novamente ele falando da visão que nós temos das coisas, mostrando que nós somos indulgentes para conosco, na nossa visão, e muitas vezes exigentes para com o próximo. Nós somos capazes da proeza de enxergar um cisco no olho do próximo e não reparar a trave que nós trazemos. Então, é a nossa miopia espiritual. Nós vamos identificar o defeito do semelhante sem observar o lado bom da criatura. É o que Jesus se reporta. Tem olhos, mas não veem. Ele prossegue. A candeia do corpo são teus olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são as janelas da alma. E quando eu utilizo os olhos para ter essa visão realmente generosa, bondosa, para as coisas que me cercam e para as pessoas que estão à minha volta, eu vou estar me iluminando, porque a visão das coisas essenciais vão trazer para mim paz íntima, serenidade, equilíbrio e plenitude espiritual, somente pela maneira com que nós enxergamos as coisas. Então ele diz nessa figura belíssima que todo o nosso corpo terá luz se nós usarmos bem da visão. E ele também afirma, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Jesus aqui está nos ensinando e aplicando a lei de ação e reação. Quantas vezes o indivíduo pode usar os olhos no sentido negativo? E isso para ele é a perdição. À medida que ele vê somente o mal, somente aquilo negativo que o cerca, ele está tendo essa visão errada. Então ele diz, se o olho for motivo de escândalo, é melhor você arrancar do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Esse lançado no inferno quer dizer o sofrimento, as lutas, que serão consequências desse escândalo, que é olhar e identificar somente as coisas ruins. Há indivíduos que são assim. Por mais que à sua volta haja luz e brilho, sempre estarão vendo aquilo de forma negativa. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos criando para nós uma consequência dolorosa. De tanto observar com a visão estreita somente as coisas negativas, nós vamos estar criando para nós uma consequência dolorosa. Lei de ação e reação. A nossa miopia espiritual, então, ela é assim. Muitas vezes, nós vemos o efeito sem ver a causa. Na nossa miopia espiritual, nós vemos apenas o efeito sem ver a causa. Às vezes nós dizemos assim, tal pessoa vive com a cara amarrada. E nós criticamos, nós estamos vendo apenas o efeito, sem identificar a causa. E muitas vezes a causa da pessoa viver assim são os problemas, são as lutas que ela enfrenta e que ela não está conseguindo administrar. Então nós vemos o efeito e criticamos. Fulana tem essa cara amarrada, está sempre assim. E não vemos a causa que leva a essa atitude, que são os problemas que a pessoa não está conseguindo administrar. Então vemos como a nossa visão muitas vezes é errada, e ver o essencial é ver com o coração, porque apenas assim a gente vê o efeito e não consegue identificar
a causa. Na nossa miopia espiritual, nós vemos o fato, sem ver as circunstâncias. Alguém caiu, alguém errou, cometeu um erro. Todos nós criticamos, porque nós estamos vendo apenas o fato. Ela errou. Mas não estamos vendo a circunstância que levou a essa atitude equivocada. Então, quando nós julgamos, é porque nós estamos tendo uma visão equivocada. Nós estamos vendo apenas o acontecimento, sem identificar a circunstância. Ela pode ter caído, ela pode ter errado, porque estava vivendo um momento difícil da vida. Ela estava fragilizada, carente, com muitos problemas, e então, não suportando essas dificuldades, a pessoa vem a cometer um erro. Mas na visão nossa errada, a gente vê apenas que errou e nós julgamos. Na nossa miopia, nós precisamos aprender a identificar, olhar com lentes claras ou olhar com lentes escuras. Quando eu estou olhando com lentes escuras, eu vou ver sombra à minha volta. Quando eu faço uso de lentes claras, eu vou ver a paisagem como ela é. Então, na vida, muitas vezes nós fazemos uso de lentes escuras. E tudo nós vemos assim na sombra. Tudo nós observamos de forma negativa. E isso é um grave equívoco para o espírito em aprendizado na Terra. Nós precisamos olhar a vida como ela é. Enxergar realmente com lentes claras. Alguém disse assim: se quer ter lábios atraentes, diga palavras doces. Se quer ter os olhos belos, veja o lado bom das criaturas. Esse é um dos pontos mais importantes quando fazemos essa reflexão em torno dos nossos olhos e da capacidade de ver as coisas. É nós entendermos a enxergar no outro o lado positivo das coisas. E Jesus de Nazaré, ele igualmente nos ensinou isso em várias circunstâncias. Vamos lembrar, Jesus diante do apóstolo Pedro. Quando Jesus convida o pescador Simão Pedro para acompanhá-lo e para dar início à tarefa que ele iria realizar, Jesus não observou que ele era um homem rude. Jesus não viu que ele seria um homem fraco, que na hora do testemunho ele iria fraquejar, ele iria negar o Cristo. O mestre não viu nada disso. O mestre conseguiu enxergar nele o homem simples, que depois de uma experiência, mesmo se equivocando em negá-lo, ele se reergueria e seria a pedra do cristianismo. Graças a Simão Pedro, com a fundação da Casa do Caminho, na estrada de Jope, o cristianismo se alicerçou. Então Jesus não viu o lado negativo, o lado humano do erro. Jesus viu o aspecto espiritual daquele indivíduo. Então ele teve olhos de ver o que na essência representava Simão Pedro. Também nós podemos lembrar do encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco, quando Jesus se mostra para ele e o convida, dizendo que ele diria para ele o que era preciso fazer. Jesus não viu em Paulo, que ainda se chamava Saulo, Jesus não viu o homem violento, o assassino que estava matando cristãos. Jesus não viu a prepotência de Saulo de Tarso, mas Jesus conseguiu enxergar nele aquela personalidade forte, destemida e totalmente fiel. Porque quando ele tomou conhecimento da verdade, quando ele entendeu o cristianismo, ele passou a trabalhar para Jesus, para a causa do Evangelho, de maneira brilhante. Paulo
foi aquele discípulo que compreendeu que a mensagem do Evangelho não devia ficar circunscrita ao povo judeu, que essa verdade era preciso estender a todos os povos. Daí ele ficar conhecido como o apóstolo dos gentios. Os gentios eram os estrangeiros, os que não eram do povo judeu. Então ele levou a mensagem longe. Nós aqui do Ocidente, nós somos cristãos graças ao trabalho desse apóstolo. Então Jesus não viu o lado negativo dele, Jesus viu a potencialidade que tinha aquele homem. Também nós vamos ver a visão que Jesus teve de Maria de Magdala, aquela que todos chamam de mulher pecadora. E veja como nós temos ainda a nossa visão tão deturpada, que isso fica em nós. Quando a gente fala assim, apóstolo Pedro, vem em nossa mente o que negou Jesus. Maria de Magdala, a mulher pecadora. Nós nos lembramos e nos fixamos no aspecto negativo da pessoa e não vemos o lado positivo. Quando ela procura Jesus, ela vai com ansiedade, porque ela era uma mulher que, embora vivesse de festas, de banquetes e de muitos homens, ela tinha um vazio existencial. Ela estava buscando a felicidade por um caminho errado. Daí essa necessidade, esse vazio que ela sentia, ela foi em busca de Jesus. E quando Jesus atende Maria de Magdala na casa de Simão Pedro, ele a convida a ser mãe. E ela diz assim para ele, mas Senhor, não sabes o tipo de vida que eu levo? Eu não posso ser mãe. E ele diz, mas eu te convido para ser mãe da humanidade. E observa pela janela e diz para ela, veja aquele montouro, as pedras, e veja o que está nascendo em cima das pedras. Havia uma ramagem florida, e ele diz então para ela, dos destroços nascem as flores. Então, do seu íntimo, eu te convido a ser mãe da humanidade. A transformação que acontece na vida dessa mulher, desse dia, é uma coisa impressionante. Alguém que vivia no luxo, na riqueza, na abastança, nas festas, com os homens, atendendo os homens, que tinha essa vida fácil, ela é capaz de abandonar tudo. Ela deixa tudo para ir ao encontro do Mestre e para servir ao Evangelho. Ela não é bem aceita na comunidade cristã, porque ainda os discípulos não haviam aprendido com Jesus. E eles viam naquela mulher a pecadora e não conseguiam ver a mulher que iria trabalhar pelo Evangelho. Ela então se afasta e vai morar no Vale dos Leprosos. À época, nós sabemos que os leprosos eram afastados da cidade. Eles viviam em pequenos agrupamentos, mendigando comida. E ela foi para lá para cuidar dos leprosos, para falar a eles do Evangelho. E Emmanuel comenta que o personagem do cristianismo, o personagem do Evangelho, que mais se violentou para viver a mensagem, foi exatamente Maria de Magdala. Ela é realmente o exemplo da conversão instantânea. Bastou ela ouvir a mensagem de Jesus e houve aquela transformação dentro dessa mulher. Então Jesus não viu o lado sombrio, o lado negativo. Ele observou que aquela mulher tinha potencialidade de fazer muito. Tal foi o sacrifício dessa mulher, que depois que Jesus foi sepultado, no terceiro dia, havia a promessa de que ele ressuscitaria, que ele voltaria dos mortos. E ela, na madrugada do terceiro dia, ela vai para lá, para esperar, porque ela tinha certeza que Jesus voltaria.
E o mestre aparece primeiramente para ela. Totalmente iluminado, vem mostrar-se para ela. Maria de Magdala é a primeira a ver Jesus. E o curioso é que ela vai feliz contar aos discípulos e nenhum deles acreditam. Como ele viria se mostrar para a pecadora e não para nós, os seus discípulos? Olha a visão negativa, a miopia espiritual. Então Jesus viu nessa mulher o lado bom e não apenas o lado negativo. Da mesma maneira, nós vamos ver o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos. Quando Jesus diz a ele para descer da árvore, que ele estava no alto para ver Jesus passar, Jesus pede que ele desça da árvore, porque Jesus iria visitá-lo em sua casa. Então ele aguarda a chegada do mestre, prepara a casa, e Jesus chega depois com os discípulos, é servido uma ceia, e Jesus começa a falar do reino dos céus. Jesus começa a espalhar ali a mensagem da boa nova, a mensagem de luz, a mensagem renovadora. E aquele homem igualmente entende a mensagem. Era aquilo que faltava na vida dele. Agora ele entende. Ele então vende tudo o que tem, uma parte vai para a família e a outra parte ele promete a Jesus que vai distribuir aos necessitados e uma parte pagar àqueles a quem ele tinha defraudado, a quem ele havia enganado, havia lucrado de maneira incorreta. E desde aí, Zaqueu passa a ser um seguidor do mestre. Então Jesus não viu o homem espertalhão, o homem que enganava, aquele que se valia da cobrança dos impostos para os romanos para se enriquecer. Jesus viu apenas o indivíduo carente, que não havia compreendido a essência da vida. E Jesus então oferece para ele o conhecimento da verdade e ele se transforma realmente num discípulo. Mas como nós estamos falando de visão, de ver e ver o essencial, Vicente de Paulo tem uma frase muito curiosa. Ele diz assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Às vezes, nós, para enxergar, às vezes é preciso fechar os olhos. E na caridade a gente tem que abrir os braços e fechar os olhos. Porque se nós formos identificar tudo com a nossa visão negativa, de maneira alguma nós vamos auxiliar alguém. Porque sempre nós vamos colocar um defeito, sempre nós vamos ver um lado negativo. Então, para isso, diz Vicente de Paulo, é preciso abrir os braços e fechar os olhos, para ver com o coração, como disse a raposa ao pequeno príncipe, porque o essencial é invisível aos olhos. E Allan Kardec, igualmente, fala para nós da importância de como nós vemos a vida, de como nós encaramos a nossa existência. E ele afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas, pela maneira de ver a vida terrena. Então vejamos, como a visão é importante. A minha maneira de ver a vida vai aumentar o meu amargor ou vai abrandar o meu amargor. Então é a visão clara, é a visão ampla que o Evangelho de Jesus nos fornece e que a doutrina espírita nos amplia. O Espiritismo abre janelas para nós termos uma visão mais ampla. É tão grande a luz que o Espiritismo nos oferta que nós conseguimos enxergar além do horizonte material. Nós conseguimos vislumbrar a vida espiritual. Então, como nós vemos a vida? Nós estamos abrandando o nosso amargor
ou nós estamos aumentando as nossas dores? Tudo é uma questão de visão. Nós sabemos que nós somos espíritos, que nós não somos esse corpo, e que nós estamos trilhando um caminho evolutivo. Nós saímos das mãos do Criador e estamos indo em busca da nossa perfeição espiritual, da plenitude, daquilo que Jesus chamou a conquista do reino dos céus. E nesse caminho, nós vamos tendo várias experiências, várias reencarnações, a fim de desenvolvermos a nossa inteligência e desenvolvermos os sentimentos nobres, o amor. E nessa caminhada, muitas vezes nós tropeçamos, nós erramos, nós criamos para nós o sofrimento, porque as lutas e os sofrimentos que nós vivemos, a causa está em nós mesmos. Vamos lembrar a questão 614 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos benfeitores: o que devemos entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, a lei do amor, a única lei necessária para a felicidade do homem, porque ela lhe diz o que ele deve e não deve fazer. O homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então essa resposta elucida para nós o problema da dor, do sofrimento. Desde épocas remotas, o homem faz essa mesma pergunta: por que sofremos? E a resposta está aí nesta resposta dos Espíritos. Deus aponta para nós o caminho, a lei natural, a lei de Deus. Quando nós nos afastamos ou transgredimos essa lei, nós criamos para nós consequências dolorosas. Então, muitas vezes nós estamos aqui, na existência física, e nós estamos sofrendo, nós estamos vivendo problemas e aflições inúmeras. Se nós olharmos para esses problemas, para essas aflições, para essas dificuldades, com a visão material, nós vamos dizer que a vida é sofrimento, que não vale a pena viver, que é muito difícil a existência. E nós vamos desistir da vida, nós vamos nos entregar ao desânimo, nós não vamos viver, nós vamos nos arrastar pela existência. Agora, quando nós olhamos todos esses acontecimentos com a visão espiritual lúcida, nós então vamos entender que tudo isso tem uma causa, que não é por acaso que nós vivemos as lutas e as dificuldades, que muitas dessas dificuldades, dessas dores, nós podemos encontrar a causa nesta mesma existência física, e outros problemas e outras aflições, nós vamos encontrar a causa em vidas passadas, em outras existências. Nós vamos entendendo que a dor tem um papel na nossa existência. Não é castigo de Deus. A dor é instrumento para a nossa renovação, para o nosso crescimento. Então fica mais fácil para nós seguirmos pela existência. É o que Allan Kardec fala. Dependendo da forma de ver as coisas, nós sofremos mais ou sofremos menos. Daí, desenvolvermos esta visão, essa visão grandiosa, que é a visão espiritual, que é o entendimento da existência. Quando nós olhamos com esses olhos, com as lentes claras, quando nós olhamos para ver o essencial, aquilo que é invisível aos olhos, nós vamos olhar para um obstáculo e não vamos dizer isso é uma dificuldade. Nós vamos entender que isso é um desafio exigindo de nós uma solução. Quando nós vivermos uma dor, nós não vamos dizer que a dor é uma miséria na nossa vida. Nós vamos entender a dor como reparação, como lição para o nosso crescimento. Então, a visão que nós vemos as coisas vai nos dar serenidade,
paz interior, ou então a forma de ver errada vai nos dar mais aflição, mais dificuldade, e o problema vai se tornar mais difícil e mais pesado sobre os nossos ombros. Então, prezados amigos, Jesus nos convida a ver tudo com bons olhos. Nós precisamos então aprender a enxergar as pessoas com bons olhos, vendo o lado negativo que elas trazem, mas também observar o lado positivo. Na Terra não existe espíritos perfeitos. Todos nós trazemos sombra e luz. Ou seja, temos as nossas imperfeições, mas também temos as nossas virtudes, as conquistas morais que nós já alcançamos. Então nós não podemos olhar para a pessoa e enxergar somente a sombra. Nós precisamos enxergar também a luz que a pessoa carrega. Nós precisamos ter bons olhos para o que nos acontece. Quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida que nós não esperávamos e nós já bradamos, já brigamos com a vida, brigamos com Deus, nos tornamos descrentes, nós não entendemos aquele acontecimento. A lei de Deus, ela é tão sábia e tão proveitosa que muitas vezes do mal ela retira um bem. Então muitas vezes nós lançamos a denegrir o acontecimento da vida, a lastimar aquele acontecimento, e muitas vezes lá na frente nós vamos ver que o bem que nós estamos vivendo, tudo veio do problema, da dificuldade que nós presenciamos e que nós vivemos. Então nós precisamos ver o que nos acontece de maneira diferente. Há uma pequena historieta que um senhor tinha na propriedade 3 cavalos muito raros e, por isso, o preço muito caro. E um certo dia os animais conseguiram escapar e fugiram para a floresta. Todos, então, ali da propriedade diziam: mas que azar, perder animais tão valiosos e tão caros. E o dono da fazenda dizia: nós precisamos esperar, não sabemos o que aconteceu. Depois de algum tempo, esses animais voltaram para a fazenda e junto com eles vieram mais 4 animais selvagens. E então todo mundo dizia: que bênção, que beleza, eles voltaram e o Senhor lucrou ainda ganhando outros animais. E o homem dizia: calma, não sei se isso vem para o bem ou se isso vem para o mal. Passado alguns dias, o filho dele, cuidando dos animais, amestrando, caiu do animal, se feriu, e então todos disseram: nossa, que coisa, vieram os animais, ele havia lucrado com tudo isso, e olha só o desastre que aconteceu. O filho quase morre, está todo maltratado, não é? Todo ferido. E ele dizia: calma, não sei se isso vem para o bem, se isso vem para o mal. Um indivíduo assim dá até raiva na gente, né? Calma, né? E aí estourou uma guerra naquela região, naquele reino, e todos os jovens foram convocados, menos o filho dele, porque estava ferido. Então as coisas que nos acontecem são assim. Às vezes aquilo que nós olhamos com a visão material, que aquilo não é bom, se transforma depois num bem para nós. E precisamos, por fim, ter olhos bons para com a vida. A vida, meus amigos, é bênção. A vida é oportunidade de crescer, de aprender. Viver na terra não é só sofrer. Viver na terra não é só buscar o prazer. A vida é esse complexo, esse grande aprendizado. Nós vamos muitas vezes derramar lágrimas, mas outras vezes nós vamos sorrir. Muitas vezes nós vamos sofrer perdas valiosas, mas também nós vamos ganhar muitas bênçãos nos caminhos da vida. Então nós precisamos ter esse olhar
que Jesus nos convoca, esse olhar bom para que todo o nosso corpo tenha luz. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, com o nosso esforço, com o nosso trabalho íntimo e renovador, aprender a olhar para a vida com bons olhos.